Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto do canal Oliver Talk e aqui estamos para mais um vídeo analisando uma questão que é mais uma daquelas questões que se você não vê aqui com a gente e com alguns outros pontualmente, né? Ninguém aqui está falando que só nós falamos desses assuntos, mas pouquíssima gente fala disso e com certeza ninguém na mídia oficial fala, que é a questão dos estupros de meninas no Reino Unido por imigrantes paquistaneses, tá? E essa foi uma questão que bombou no Twitter ao longo aí da última semana, foi fortemente compartilhada pelo Elon Musk e por outras figuras de proeminência no Twitter, no finado Twitter, né, no atual X, e eu vi essa polêmica ressurgindo. Algumas pessoas até me perguntaram por que ressurgiu agora, mas nós que estamos fazendo essa pergunta, nós estamos fazendo a pergunta errada. E eu vou explicar para vocês no vídeo por que essa pergunta é errada e vou detalhar um pouco esse caso para que você fique sabendo, porque você não vai vê-lo na Globo News, não vai vê-lo no Jornal Nacional, não vai ver na CNN, e dependendo de qual influenciador você segue nas redes sociais, você também não vai ver ele falando disso, a não ser que ele venha a retratar isto também como teoria da conspiração, racismo e todo aquele lenga-lenga que você já está habituado, tá? Então, gente, vamos lá. Por que que essa pergunta não faz sentido, né? Por que que a pergunta, por que só agora foi divulgado, sendo que na verdade nem foi tanto, né? O que houve, na verdade, é uma forçada na divulgação disso. E entra aí um elemento muito importante, que é a questão: o Elon Musk compra o Twitter e ele se envolve muito. Então, cada tweet do Elon Musk tem um alcance de 30 milhões, 40 milhões de pessoas. E aí, o que que acontece? A repercussão é muito grande e os alvos, as autoridades, são forçadas a se posicionar, né? Então, isso eu acho que dá um elemento importante para nós aí a respeito dessa questão do Elon Musk. O Elon Musk, e aí? É bonzinho, é malzinho? O que nós devemos acreditar e perceber a respeito do Elon Musk? Eu falo, olha, eu acho que, pensando aqui como cristãos conservadores, o Elon Musk não é uma figura que não está assim, digamos, não é o membro natural do nosso time, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de análise preciosista, porque às vezes nesse jogo, esse é um jogo de coisas muito pontuais e de pequenas vitórias, e que talvez seja um jogo que nós estejamos fadados a perder em algum momento. Mas isso não quer dizer que a gente deva ser se comportar como ovelha para os algozes e que a gente não deva buscar vitórias pontuais. Então, eu acho que o Elon Musk é um pouco nesse sentido. Não é o herói que queríamos, mas é o que temos, né? Às vezes muito menos e muito pior do que um herói, mas é o que temos. Essa história, então vamos lá. Por que que a pergunta está errada? Primeiro, porque isto já é notório, essa questão, ela já é notória para nós, né? Então, nós que circulamos na nossa bolha, a gente acaba ficando sabendo. Eu mesmo já divulguei isso inúmeras vezes nas minhas redes sociais. A minha maior referência sobre essa questão de gangues de imigrantes paquistaneses que fazem um assédio, cometem estupro, e o perfil é extremamente racial, tá? Então, é majoritariamente imigrante paquistanês e o alvo é 100% meninas brancas. 100%. Então, parem aqui para pensar, né? Um primeiro ponto. Se fosse o inverso, se o alvo de qualquer fossem meninas ou meninos negros, todo mundo estaria tratando a questão como uma questão racial. Nem a galera que está divulgando, às vezes, lembra de chamar a atenção para esse fato, né? Essa escolha, a escolha de meninas especificamente brancas, não é a casuística.
ela é proposital, tá? Mas, enfim, eu só queria dar esse destaque, porque eu vi que ninguém estava, ou quase ninguém estava oferecendo isso na análise. Agora, a referência mais antiga que eu tenho a respeito desses fatos são os livros do Theodore Dalrymple, né? Então, o Anthony Daniels, que atende pelo pseudônimo Theodore Dalrymple, se vocês não leram nunca nenhum livro do Dalrymple, eu peço, por favor, que leiam. É muito, muito, muito bom, muito importante, principalmente para quem está interessado nesse assunto de crise da civilização, dilemas do politicamente correto, dilemas do multiculturalismo, ou dilemas do que hoje nós estamos chamando de wokeismo. É o mesmo problema, mas que hoje atende um pouco mais por esse nome. O Theodore Dalrymple, em livros que ele escreveu há 15, 20, 25 anos atrás, que é exatamente a data retroativa a qual remontam esses escândalos, ele já falava disso nos livros dele. Por quê? E o Dalrymple ele tem um elemento próprio muito peculiar para falar, porque ele é médico, né, de formação, ele é extremamente erudito nas humanidades, um grande leitor e etc. Mas o Dalrymple é médico. E enquanto ele trabalhou como médico, ele trabalhou em prisões, em hospitais psiquiátricos. Ele meteu a mão na lama mesmo. Ele não era dermatologista que colocava silicone no peito de socialite. Ele era um médico no chão de fábrica, digamos assim, né? Então, diversos dilemas sociais e culturais, ele tinha um contato direto no consultório, porque além de médico, ele é psiquiatra, né? Era médico psiquiatra. E ele, então ele tinha muito acesso a prisões, a relatos de pessoas, de vítimas, de policiais, enfim, de prisioneiros, e etc, etc. E nos livros dele ele já falava isso, falava, olha, existe um problema na Inglaterra, ele é muito crítico da Inglaterra, né? O Dalrymple, assim, desce o porrete na Inglaterra, mas assim, com gosto, né? Com gosto. E nessa era aqui que nós estamos com os nacionalistas meio fajutos, ou não, né? À solta, né? Que acha que você tem que ser puxa-saco do país, né? Enfim. Se nem os ingleses, se até um nobre inglês tá disposto a descer o sarrafo na Inglaterra, acho que é até um dever, uma obrigação moral a gente ser crítico também. Mas isso é uma outra história. E ele fala, né, que, olha, existia o problema do estupro de menores, majoritariamente de forma esmagadora, meninas brancas, por parte de imigrantes muçulmanos no Reino Unido. Ele também, e outro elemento que ele traz nos livros, então ele traz primeiro esse fato bruto, e depois ele traz um problema maior, que acho que é mais escandalizante ainda, que é o acobertamento disso, né? O fato amplamente acobertado pelas polícias, pelas autoridades e talvez a única coisa nova que tenha surgido nessa leva dessa semana é o acobertamento do primeiro-ministro e de uma das suas secretárias e tal, atuando ali com mão de ferro, com mão pesada, para encobrir isso. Tudo em nome do quê? Em nome de não ofender os islâmicos. Em nome de não. Nossa, isto vai gerar retaliação contra a comunidade islâmica. É, 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 tem um tweet de um perfil satírico muito bom que fala assim: imaginem só, né, se algum país islâmico lança uma bomba nuclear no meio da Europa, no meio dos Estados Unidos, sei lá. Imagina a represália que isso ia gerar contra os muçulmanos, né? A galera assim, tá completamente louca, insana nessa coisa do medo, né? Então, assim, primeiro, medo de acender ainda mais sentimentos islamofóbicos, primeiro ponto. E segundo ponto, medo de assinar embaixo um atestado de confissão de que o projeto multiculturalista, né, o projeto de que todas as culturas são bem-vindas, são iguais, podem conviver e etc., é um fracasso.
um assunto também que, quando eu comecei a me interessar, esse assunto já estava circulando, e por aí já vão 10 anos, né? Então, assim, não tem nenhuma novidade aqui. Agora, para algumas pessoas fora da nossa bolha, isso é uma novidade que é até algo que facilita a narrativa, de dizer que isso é teoria da conspiração, que veja bem, é um problema, mas não é tudo isso, que alguns esquerdistas e islamistas estão emplacando. Como a galera nunca ouviu falar, acha, não, só pode ser mentira. Não é possível que isso esteja acontecendo e isso seja verdade. Mas é que, na verdade, houve um grande complô, um grande projeto para acobertar mesmo essas ocorrências. Por isso que você não ficou sabendo. Então, se você ficar esperando, é aquela coisa que o Olavo já batia, que é verdade, né? Muita gente raciocina da seguinte maneira: se não deu no Jornal Nacional, não aconteceu. Então, se alguém está esperando isso aí aparecer no Jornal Nacional, meu amigo, esquece. Nem apareceu, nos últimos 20 anos não apareceu, dessa vez não apareceu e não vai aparecer. Talvez apareça em algum lugar, por quê? Como foi dito aí, teve um dia, um desses dias nessa última semana, que o Elon Musk, ele, em um dia de 24 horas, ele fez 23 tweets sobre o assunto, né? Seja tweets falando do fato, acusando o governo britânico, etc., falando que o Keir Starmer, né, o atual primeiro-ministro de esquerda, do Partido Trabalhista, que inclusive é procurador de justiça, né? Então é alguém que tem um conhecimento de causa muito peculiar aí para analisar toda a questão, dizendo que novas eleições precisam acontecer porque isso é um escândalo, tá? Então, o que rolou foi isso, né? O absurdo do acobertamento desse fato voltou a ser um grande assunto, né? E aí juntou com outros elementos menores, né? Se o Nigel Farage não fez uma cobrança tão forte quanto deveria, a questão do Tommy Robinson, que é um ativista patriota inglês, enfim, entraram pequenas questões aí correlatas, mas eu acho que o centro das atenções nessa história é essa, né? E aí eu queria mostrar para vocês, eu também retuitei um monte de coisas sobre esse assunto, tá? Eu queria mostrar algumas para vocês. Este fio que está aparecendo aí, deste perfil chamado Nine Borges, eu acredito que seja Nine, né? Ou Nini, né? Mas Nini Borges ou Nine Borges, tem um resumo, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, isso que está aparecendo aí, né? É uma matéria do The Telegraph, né? Esse jornal que trouxe à tona aí, né? How the Grooming Gangs Scandal was covered up, né? Como o escândalo das gangues de estupro foi acobertado. Ah, as crianças vítimas de estupro tiveram negado o direito à justiça e proteção pelo Estado para preservar a imagem de uma sociedade multicultural de sucesso, tá? Então essa é a manchete e a linha fria ali da reportagem, tá? Então, minha gente, eu queria mostrar este fio para vocês, alguns outros tweets que eu chamei a atenção sobre isso. Gente, tem uma coisa importante, né? Depois que essa bomba explodiu, vem os estilhaços, né? Aí fizeram uns levantamentos, né, de umas estatísticas falando, olha, a maioria dos estupros cometidos no Reino Unido são por homens brancos. Talvez porque o Reino Unido seja uma nação de maioria branca, né? Então, óbvio que em números absolutos, você ainda vai ter mais pessoas brancas cometendo todo tipo de crime do que qualquer outro grupo étnico, porque ainda os brancos são o maior grupo étnico do país. Agora, no caso aí dos paquistaneses, você tem 11%, né? Ou seja, 1 a cada 10 casos de estupro era cometido por paquistanês, e os paquistaneses são 2% da população, né? Então, opa, aí a matemática já começa a ficar um pouco mais complicada.
E há ainda um outro elemento, que é a questão de muitos países. Na Alemanha, se eu não me engano, na Alemanha é proibido, quando crimes dessa ordem acontecem, o perfil racial do criminoso não é público. A polícia tem acesso, óbvio, né, ao perfil do criminoso, mas isso não é divulgado. Ou seja, muito provavelmente, e aí todos os demais países devem fazer isso em maior ou menor medida, e provavelmente essas estatísticas elas estão equivocadas para baixo, porque muita coisa deve ser acobertada num nível muito inicial, né? Você vai lá, a polícia fala, olha, veja bem, é melhor você não fazer o BO, né? Não vai dar problema para você, a comunidade vai ficar e aí a coisa nem é registrada e não vira estatística, né? Então, provavelmente, todos esses números, eles estão equivocados para baixo. Provavelmente, eles são ainda piores. É que nem homicídio no Brasil, né? Você vê lá o índice oficial de homicídio ao longo do ano, você acha que aquilo ali é o número real de homicídios que aconteceu no Brasil? Nas bimbocas aí, em São Paulo isso acontece? Quantas vezes a gente não vê no noticiário que um corpo foi encontrado em lugar X, lugar Y, se não é dado parte na polícia, se não é identificada a identidade da pessoa, esses números não entram na estatística de homicídio por crime violento, né? Para entrar na estatística de homicídio por crime violento, tem que ter toda uma série de características ali. Então, nesse caso, é a mesma coisa, tá? Antes de mostrar para vocês o fio e alguns tweets, eu retuitei muita coisa. Não vou mostrar tudo, porque não seria necessário, mas eu quero mostrar essa sequência e algumas coisas que eu compartilhei. Mas antes, gente, eu queria reforçar esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Este aqui, ó. É um vídeo que ele saiu do canal por um tempo. Por algum motivo, o Oliver ou eu, a gente tirou ele do canal. E aí eu mesmo fui procurá-lo e falei, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? E a gente não achou. Então, esse tema que eu estou abordando agora tem tudo a ver com este vídeo. Nesse vídeo eu falo aquela questão. Ah, o Ocidente está em decadência. Será que o Ocidente vai cair? Crise no Ocidente. O Ocidente acabou. A civilização ocidental. Eu levanto algumas questões nesse vídeo que vale a pena vocês assistirem também, caso vocês tenham um particular interesse por essa questão, porque nele eu levanto aquela clássica questão que é o seguinte: mas e aí? A turma toda vai assistir isso daí e outras coisas que eu mostro nesse vídeo. A turma vai assistir tudo quietinho? Ninguém vai reagir? Ninguém vai se revoltar, ninguém vai cobrar as autoridades, né? Vai ser uma derrota sem tiro e mansa, né? E, na verdade, eu acredito que todos esses fatos, e a gente já está vendo cada vez mais indícios disso, essa coisa toda está havendo ali uma somatória. A coisa está se somando, está se somando, está se somando. Vai chegar uma hora que vai bater nos talos e vai gerar algum tipo de reação e a turma não vai gostar, né? Como já não gostou, a mera menção ao fato já gerou um furdunço daqueles, né? Então imagina a hora que as pessoas forem não reclamar no Twitter. A galera não vai reclamar no Twitter, não, minha gente. A galera vai fazer coisa pior. A galera vai fazer coisa pior. E eu trato justamente dessa tese neste vídeo, tá? Então acho que esse é um vídeo primo desse que está sendo feito aqui agora. Convém que vocês assistam, caso queiram, tá? Será que o Ocidente vai cair? É a pergunta que eu tento responder lá. E, minha gente, eu queria falar uma outra coisa também. A gente tem que falar no meio, senão no final a galera foge. Nós aqui, né, Luciano e eu, a gente está sempre pensando em estratégias, em dinâmicas, em maneiras de trabalhar mais, trabalhar melhor e ajudar as pessoas, né? A gente acredita que já ajuda um pouco as pessoas, mas a gente quer ajudar mais. E por isso a gente resolveu
revisitar uma estratégia aí, que a gente vai tentar, vai verificar se vai colar, vai dar certo ou não, que é retornar ao nosso Apoia-se, tá? O link do Apoia-se está aqui na descrição e todas as informações que eu estou falando, você pode ler com detalhe lá nesse link do Apoia-se. Mas o que que acontece? Nós queremos que vocês nos ajudem financeiramente para, claro, para todas as poucas coisas aqui que a gente faz mantenham-se em pé, mas a gente quer fazer algo a mais. A gente quer um plus. A gente quer, digamos assim, que vocês sejam sponsors, né? Que vocês sejam cicerones, que vocês sejam financiadores dessa ajuda para outras pessoas, tá? Então, nós temos ali uma série de valores e uma série de metas, né, em valores, uma série de benefícios para os doadores, e entre os benefícios, você vai estar financiando, dependendo aí do valor que a gente chegar e do valor que você pagar, a gente vai atender pessoas individualmente. Então, a pessoa está precisando de uma ajuda, está precisando tirar uma dúvida, está precisando de uma orientação ali mais básica para a sua vida de estudos. A gente vai oferecer isso a partir desse financiamento de terceiros, tá? De maneira que a gente possa ofertar isso para quem quer, precisa e não pode pagar. Então, você vai estar contribuindo com isso também e com uma série de outras coisas, dependendo aí dos valores que a gente chegar, você vai estar contribuindo para os nossos encontros presenciais, você vai estar contribuindo para nossos encontros virtuais via Google Meet, tá? E você vai estar contribuindo para o atendimento aí, uma espécie de concessão de bolsa para que pessoas conversem comigo ou com o Oliver ao longo dos dias aí, dos horários, dias e momentos determinados, tá? Então, considerem aí, né, mais uma vez, a gente nunca, né, a gente nunca pediu dinheiro aqui aleatório, né? A gente nunca falou, galera, faz um Pix Patriota pra gente aí, né? Tanto o Luciano quanto eu, a gente nunca fez isso. As nossas recolhidas, digamos assim, de dinheiro sempre, sempre, sempre envolveram contrapartidas, tá? E aí a gente está retomando aí por esse canal, que é mais fácil, facilita para nós que somos pequenos aí, né? Mas se você puder entrar lá, você vai estar nos ajudando dessa maneira e vai estar ajudando outras pessoas também. Certo, minha gente? Então vamos lá, rapidamente aqui. A essência foi posta, mas vamos ver agora os detalhes, né? Então aqui nós temos um fio com os horrores dos estupros ocorridos na Inglaterra. Seguem trechos traduzidos da última matéria do The Telegraph, mostrando que você não odeia essas pessoas o suficiente. Então, olha só, a decisão da ministra da salvaguarda, Jess Phillips, então essa é uma das secretárias, né, das ministras do Keir Starmer, de bloquear um inquérito público sobre as gangues de aliciamento de Oldham parece, de fora, quase inexplicável. Crianças foram estupradas e abusadas por gangues de homens, enquanto as autoridades falharam em protegê-las. Sem palavra. Olha só. Mohammed preparou sua vítima para usando uma bomba. Você a submeteu a um estupro coletivo por 5 ou 6 homens. Em um ponto, ela tinha 4 homens dentro delas. Uma bola vermelha foi colocada em sua boca para mantê-la quieta. Então, olha só, aqui você tem essa imagem. Essas são imagens do quê? Dos agressores e das respectivas cidades em que eles agiram, tá? Então, a gente tem que ser aqui cauteloso com algumas palavras, né? Mas observem, procurem aí, procurem por indícios, procurem por padrões, né? E vejam aí o que vocês vão encontrar. Os serviços sociais eram coniventes. A assistente social foi ao casamento forçado da vítima. E aí, quanto mais você aprofunda a sua pesquisa nesse assunto, mais você vê o absurdo.
Porque é entre a comunidade. Existe um estudo, eu citei esse estudo em algum lugar há muito tempo. A comunidade de islâmicos no Reino Unido, ela é uma das menos integradas, por incrível que pareça, né? Saiu uma pesquisa que falou assim, 50% dos muçulmanos no Reino Unido acharam que o 11 de setembro foi um negócio legal. Porra, metade acharam que o Bin Laden enfiar um avião numa torre foi legal, né? E aí você tem, então, radicalização, você tem casamentos forçados, você tem essa questão dos abusos, e você tem casamento entre primos, eles casam-se entre. Então, aí o que que acontece? Quando você vai olhar as estatísticas disponíveis, você vê que a quantidade de crianças, né, de pessoas com deficiências intelectuais relacionadas ao inbreed, né, como eles chamam, ao casamento entre primos, é 5, 6, 7, 8 vezes maior entre a comunidade muçulmana que está lá e os demais, né? Por quê? Porque eles carregam esses hábitos para lá, né? Eles não é que eles se ocidentalizam, não, eles mantêm os costumes. Tudo isso é uma coisa muito maluca, muito histérica, né? O sujeito sai lá do Paquistão. Por que que ele saiu do Paquistão? Ele não saiu do Paquistão porque o Paquistão é a Suíça, né? Ele saiu do Paquistão porque o Paquistão é uma bosta. Só que é mais ou menos a mesma galera que nos Estados Unidos sai da Califórnia e vai pro Texas, né? Então a Califórnia tá ficando uma merda, aí o cara vai pro Texas porque o Texas tá legal. Só que ele não mentaliza que a mentalidade que levou a Califórnia à ruína, se ele arrastar ela pro Texas, o Texas vai ficar tão ruim quanto a Califórnia. Então, dentro dessa temática da imigração, tem todas essas nuances, né? Tome como exemplo Ana, que deve ser um nome fictício, de Bradford. Vulnerável e em cuidados residenciais, aos 14 anos fez repetidas denúncias de estupro, abuso e coerção. Quando ela se casou com seu agressor em um casamento islâmico tradicional, sua assistente social compareceu à cerimônia. As autoridades então providenciaram que ela fosse adotada pelos pais de seu marido. Olha só que maluquice, né? Então não é uma coisa acontecendo clandestinamente. Nada disso aconteceu de forma clandestina. Isso tudo aconteceu com conhecimento e isso tudo aconteceu a olho nu, às claras, na sociedade inglesa, tá? Aqui um outro caso. A polícia informava os criminosos. Sua morte foi usada para ameaçar outras crianças. O inquérito Telford encontrou ameaças particularmente brutais. Quando uma vítima de 12 anos contou à mãe e a mãe chamou a polícia, havia cerca de 6 ou 7 homens asiáticos que vieram à minha casa. Eles ameaçaram minha mãe, dizendo que iam jogar bombas de gasolina na minha casa se não retirássemos as acusações. Os policiais não escolheram investigar. E por aí vai, né? Os policiais debochavam dos pais que procuravam a polícia. Não pensemos que as autoridades estavam apenas com medo de serem rotulados como racistas. Uma menina alegou que foi estuprada por um vereador. A polícia sabia que esses homens paquistaneses iam para a porta das escolas, mas não fez nada por causa de possíveis tensões comunitárias. O home office tem que fingir que não eram paquistaneses muçulmanos. Em 2020, o home office recusou a divulgar sua pesquisa sobre gangues de aliciamento, alegando que não seria do interesse público fazê-lo. Quando finalmente foi divulgada, revelou-se uma farsa, uma construção de má qualidade que parecia minimizar deliberadamente o papel claro que a etnia desempenhou no fenômeno. Mas isso é óbvio, gente, isso é conhecido há décadas. Os caras estão escondendo isso embaixo do pano há décadas. E veja, quantas histórias como essa, de casamentos arranjados, barra forçados, mas com uma aura ali de normalidade forçada. Imagina quantos desses não aconteceram e não se chegou ao conhecimento, não virou um estudo, uma estatística, né? Então, tudo por causa. E aí, veja, né? Quando a gente discute com a turma progressista, de esquerda, politicamente correto, sei lá, mas vocês, viu?
vocês conservadores, vocês reacionários ficam aí falando de politicamente correto, de wokeismo, como se isso fosse um problema. Isso não é nada demais, isso é só uma bobagem, é só normas de boa. Olha aí o teu politicamente correto aí, onde está. Olha o teu multiculturalismo aí onde está, né? Então, essa galera, por ignorância ou por má fé mesmo, ignora as consequências, assim, maléficas que essas ideologias foram trazer. Então, assim, nós já temos, gente, não é o caso, assim, eu já falei isso em outros momentos também, não é o caso que nós vamos perder. A gente já perdeu, cara. Já chegou nesse ponto. A gente não está mais no ponto de uma ideia produzida na universidade. A gente já está nesse ponto. A coisa foi produzida na universidade há muito tempo, entendeu? A gente já está no nível prático, no nível de implementação há muito tempo, tá? Então, isso é algo aí que vale a pena prestar atenção. A mídia também não sabia, não quis se envolver, né? Obviamente. Enfim, tá, gente? Eu recomendo. Eu vou ver se eu coloco depois o fio. Isso aqui, né, gente? Isso aqui, cara. Isso aqui para mim é chave, né? Essa. Não, não é essa, é outra. Não é essa a ministra que escondeu a parada, é outra. Quando o George Floyd morreu, o assunto foi transformado em comoção mundial. Mundial, né? O sujeito era um criminoso com ficha longa, estava com substâncias ilícitas no corpo e aconteceu aquilo que aconteceu. Agora, quando os números, tá, gente? Porque isso daí, como eu disse, isso é antigo. Os números chegam a 250 mil crianças. 250 mil crianças abusadas. Porque isso daí, como eu disse, já tem 20 anos de acobertamento. Quem ousa falar sobre isso, é a extrema-direita. É o fascismo. Ai, esse Elon Musk. Cara, um cara morreu, todo mundo se ajoelha. 250 mil crianças são mortas e estupradas e você não pode nem falar. Você não está autorizado nem a falar. Essa também, como eu disse no começo do vídeo, essa é a importância do Twitter sob o Elon Musk aí como X. O velho Twitter não teria permitido isso. Mas, felizmente, o X do Elon Musk permite, e ele próprio, né? A mão dele nesse caso é curioso, né? Parece que ele está brincando de ser um grande bolinador, né? Ele já fez com a gente aqui, ele fez com. Agora ele está fazendo com o Keir Starmer e o Partido Trabalhista e a Inglaterra. Ele vai distribuindo bordoada. E tá certinho. Tá certinho, tem que distribuir mesmo. Nesse caso, eu sou bem anarquista. Mas veja bem. Não, cara. Desce o porrete. Até mesmo porque, especificamente nesse caso, a sensibilidade da questão é gigantesca, né? Enfim, aí o fio se encerra aqui. Eu vou. Deixa eu só jogar esse link aqui numa outra janela, que eu não quero perdê-lo. Né? Algumas coisas, assim, eu compartilhei muita coisa, né? Sobre esse assunto, compartilhei esse fio, né? Compartilhei, vamos ir procurando aqui, né? A gente tem outras duas notícias essa semana que são importantes, né? O Justin Trudeau abrindo mão do seu cargo, né? E o Mark Zuckerberg anunciando novas regras para as empresas Meta. Mas isso é uma coisa que a gente pode comentar numa outra oportunidade. Vamos lá. Aqui, ó, né? Aqui, por exemplo, né? Uma série de manchetes de jornais de esquerda
relataram essa questão, né? Então, ó, olha só aqui, ó. Rape and grooming gangs. How Islamophobic sex crimes propaganda fuels the far right, né? Gangues de aliciamento e estupro. Como os crimes sexuais islamofóbicos, a propaganda de crimes sexuais islamofóbicos alimenta a extrema-direita. Gente, os caras, isso realmente mereceria um estudo é, é, psiquiátrico, né? Os caras, eles, beleza, ali no nível baixo da retórica política, você ter os seus estratagemas. Ó, eu vou chamar tudo de extrema direita, porque isso vai me dar uma vantagem retórica ali. Beleza. Mas os caras, eles acreditam nisso mesmo. Então, tudo vira extrema direita, né? Tudo. Então, ó, we are told, disseram para nós que 84% das gangues de aliciamento são asiáticas. Mas onde está a evidência? A evidência está escondida, filho da mãe. A evidência está escondida porque as autoridades não divulgam, a polícia não leva os casos adiante, né? E por aí vai, né, gente? Não vou ler todas porque eu quero mostrar outras coisas para vocês. Vamos seguindo aqui em frente, né? A questão do Justin Trudeau. Aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Não. Estatística de crimes violentos cometidos por homens jovens em Oslo, Noruega, em 2020 e 2023. Desses crimes, de cada 1.000, 32 são cometidos por noruegueses, 483 por somalis, 289 por etíopes, 288 por iraquianos, 241 por eritreanos e 160 por afegãos. E aí eu te pergunto, veja, a Noruega ainda é uma sociedade bem norueguesa, digamos assim, né? Ou seja, esses grupos aqui, eles são minoritários e ainda assim eles conseguem ser 10 vezes maiores no cometimento de crimes. É bizarro, né? É bizarro. É, aqui, né? Aqui, ó, um tweet, acho que é importante mostrar isso, né? Um tweet do Elon Musk falando, ó, Prison for Starmer, né? Prisão para Keir Starmer. E aí, fotos aí das garotinhas, né? Que foram, algumas das garotas que foram mortas, né? Aqui um vídeo do Douglas Murray, né? Falando sobre a questão também dos abusos, mas eu não vou passar isso. Ó, olha só essa informação aqui, ó. Apenas 1% da população britânica é de homens paquistaneses, mas de acordo com o Cochrane Report, eles cometeram 80% dos crimes de gangues de estupro. E apenas 3,6% dos crimes de gangues de estupro foram cometidos por homens brancos, né? Porque é aquele movimento que eu falei para vocês agora há pouco no vídeo, né? Tiveram que fazer uns malabarismos aí com umas estatísticas para tentar enganar algumas pessoas, né? Eu acho que, enfim, acho que a essência foi posta, tá, minha gente? Então, pessoal, é isso aí, o negócio. Esse é o grau de seriedade da coisa. Acobertamento de estupro de criança. O politicamente correto, o wokeismo, o progressismo, sei lá, chama esse diabo, essa merda, como você quiser. Chegou neste ponto. E você não verá nada a respeito na mídia oficial, e os políticos os políticos, eles dobram a aposta, né? Teve muita gente, eu li muita coisa sobre isso essa semana, nem tudo eu retuitei, obviamente, mas muita gente falando, olha, é um absurdo a interferência do Elon Musk na política internacional. Diante de um problema desse, você acha mesmo que o problema real é a interferência do Elon Musk? O problema real não é criança sendo estuprada? Gente, é bizarro, bizarro, tá? Enfim, mas eu encerro aqui essa reflexão com vocês. Peço mais uma vez, acessem aí na descrição o nosso Apoia-se e contribuam, por favor. Vai ser mais uma vez e sempre
por uma boa causa e aqueles demais recados de sempre que vocês já estão acostumados. Rezemos, amigos. Rezemos porque o mundo arde. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.